Lição de número 8, estudo do Pai Nosso. O tema de hoje é: não nos deixe cair em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, está escrito: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. 1. Provação versus tentação. Aqui são duas situações diferentes. Antes de nos aprofundarmos no assunto, precisamos diferenciar as duas terminologias. Provação é um teste para a nossa fé, ou seja, uma situação que Deus nos permite passar para que provemos nossa fé e confiança nele. Então entenda aqui rapidinho, olhando aqui para o pastor, provação nada mais é do que uma prova, uma avaliação, às vezes que a pessoa passa uma prova que Deus ele permite para quê? Para provarmos se nós estamos mesmo ali firmes com ele, se estamos confiando nele verdadeiramente. Eu citei aqui pela manhã, não vou ir no livro para não demorar muito, mas o caso de Abraão, quando Deus pede o Isaac. Você vê que Deus não queria matar ninguém, Deus não quer matar ninguém, mas às vezes Deus pede algo para nós para ver onde é que está o nosso coração, e Deus queria ver onde estava o coração ali de Abraão. Continuando aqui, tentação é um convite para pecar, uma atração por algo proibido, um desejo desordenado. Aqui entre parênteses está concupiscência, que nada mais é do que o desejo desordenado, podendo variar de comida e posição. Aqui ele mostra, dá o exemplo aqui de Adão e Eva. Eu vou ler com você rapidinho. Coloca para mim Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, para você ver aqui essa primeira tentação. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Primeiro você vê aqui, ela tentando ela com a comida, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não o quê? Não morrereis. Cuidado, irmãos, às vezes o diabo ele vai vir assim: não tem problema, sabe, é só um golinho, às vezes só uma mentirinha, você não vai morrer, você não vai se afastar, sabe, Deus não liga para isso. E você vê, aqui Deus, se você for ver, estava saindo como mentiroso, mas quem era verdadeiramente aqui mentiroso? O inimigo, a serpente. No versículo de número 5 diz mais: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha aqui, uma posição agora, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E aí no final de tudo nós já sabemos, que aí é onde entrou o pecado, por causa da desobediência ali do homem e da mulher. E você viu aqui que eles foram tentados, não só com comida, mas também com posição. Mas aí tem mais aqui no estudo, volta para o estudo, dinheiro também. Aqui tem no estudo a situação do Judas e de Geazi. O Judas, a gente sabe que ele trocou Jesus por 30 moedas. Que tristeza. E Geazi, pastor? Geazi, ele foi atrás de Naamã. Ele pegou o dinheiro que Eliseu tinha rejeitado, irmãos. Você vê o dinheiro. Quantos às vezes cai, o desejo ali de querer ganhar mais dinheiro acaba caindo. Diz assim, ou até atração sexual.
Aí ele cita a situação aqui de José na casa de Potifar, e dentre outras. Então imagine o José ali, ele foi tentado, a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, o que o José faz? Ele foge, ele corre, e às vezes é necessário a gente fazer isso. Imagine o menino ali, ó, estava ali na flor da idade, né? Está lá, os hormônios estavam lá em cima, uma oportunidade, se você for ver para ele, na casa do seu chefe, ele era escravo do seu patrão, né? Na verdade, Potifar era dono dele, e ali a mulher dando em cima de José, e o que ele faz agora? Ele corre, ele foge, ele se distancia. Continuando, vamos lá. O que devemos saber antes e depois da tentação? Vamos lá, 2. Antes da tentação, Jesus nos manda orar para não cairmos em tentação. Mateus, capítulo 6, versículo de número 13. Não devemos esperar a tentação aparecer para orarmos, mas mantermos uma vida de oração que nos deixa preparados para quando ela vier. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Coloca para mim aí, nós vamos ler aqui, Mateus 26, 41 até o 45. Mateus 26, do 41 ao 45. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então o que Jesus fala agora? Agora já não adianta mais orar, porque tem situação, depois que a pessoa caiu, vamos dar exemplo aqui, trazendo para o nosso estudo, aí já não adianta mais. É a mesma coisa aqui, eu não tenho que me preparar, sabe, depois que eu sou roubado. Ah, pastor, eu vou esperar eu ser roubado, o ladrão vir para me preparar, é assim que nós temos que agir? Pelo contrário, eu tenho que me preparar antes. Nós temos que nos preparar antes. Vamos dar exemplo aqui, né? Veja, na hora que nós fizemos a reforma aqui da nossa igreja, colocamos todas as aparelhagens, o que eu fiz? Eu me preparei, falei, peraí, vamos colocar uma segurança aqui. Eu não sei como que é a situação por aqui, né? Eu falei, não, vou colocar a segurança. A gente vai colocar câmeras. Não, eu vou esperar acontecer alguma coisa para me colocar uma câmera, para me contratar uma segurança. Não, eu vou me preparar antes. Ah, mas nós temos Deus, sim. Mas a Bíblia não diz para a gente vigiar? Então não basta, eu tenho que vigiar. Então a gente tem que usar de sabedoria também. Espera aí, tendo a segurança é melhor, não é verdade? Então não espere acontecer a tentação vir. O Daniel, a Bíblia diz que ele já propôs no coração dele, falou, não vou me contaminar com a porção do manjar do rei, não vou me contaminar com os alimentos dele, com os vinhos. Então não vou esperar a tentação chegar, sabe, para mim poder orar ou para mim poder estar vigiando. Continue aqui, vamos lá. 3. Durante a tentação, Tiago, capítulo de número 1, o versículo 12, vamos lá. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, ou feliz, né? O homem, a mulher que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então não é Deus que nos tenta, tentador é o diabo, amém? E Deus também não pode ser tentado pelo diabo. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, os seus próprios desejos. A pessoa vai cair naquele próprio desejo dela. Pastor, ela gosta de dinheiro, ela vai cair com dinheiro. Dependendo da situação do que ela gosta mais, o diabo vai ver e vai tentar. Ele não vai oferecer algo para você que você não gosta. Pelo contrário, ele vai oferecer algo para você que você gosta. Amém?
Às vezes é que nem os meus filhos. Se você pegar lá, estava até pensando nisso aí. Pega, não sei, um alimento. Deixa eu ver, tem alguns alimentos que Sossô não gosta, né? Eu vou pegar o exemplo da Sofia. Se eu colocar na frente dela ali, ela não vai comer. Não come de jeito nenhum. Mas pega aquele negócio chamado Fines, né? Coloca ali, vamos ver quanto tempo ela aguenta ali. Ou um chocolate. Não aguenta, amor. Tem uma hora que ela vai pegar. Então, mas por quê? Porque ela gosta daquilo. Mas é a mesma coisa que trazendo para os nossos dias. O diabo ele vai ver o que é que você mais quer. O que você mais deseja. Aí ele vai atrair você naquela situação. Aí a pessoa cai. Uns caem com comida, outros caem com dinheiro, outros caem com mulher, outros caem com orgulho, soberba, às vezes vaidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. No versículo 15 diz o que aí, ó? Depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, aí gera morte, aí já era. E o salário do pecado é a morte. Vamos lá. Algumas verdades, volta para o estudo. Algumas verdades que precisamos saber quando estamos sendo tentados. Olha que interessante. Não é pecado ser tentado. Todos nós seremos. Então, olha que interessante. Não é pecado eu ser tentado. A tentação vai vir. O diabo ele vai oferecer. Agora cabe a mim falar, não quero. Eu falar não. Sabe, eu fugir da tentação. Às vezes tem pessoas que pensam, porque eu estou sendo tentado, eu estou no pecado. Não. Eu costumo dizer aqui, foi um missionário, acho que eu já vi um missionário falando sobre isso, eu já citei aqui para vocês, é a mesma coisa um passarinho. Eu posso impedir o passarinho de voar na minha cabeça, no alto da minha cabeça? Não. Mas e de pousar? Aí posso. Então é a mesma coisa o pecado. Está ali, ele está rodeando. Não é pecado, é uma tentação, ele vai estar ali. Mas se ele pousar e eu permitir, aí se torna um pecado. É mais ou menos isso daqui. Aí continua aqui no nosso estudo, aqui, ele diz assim: o próprio Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Se ser tentado fosse pecado, Jesus teria pecado. O que não aconteceu, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele foi tentado em tudo. Mas ele era Jesus. Sim, mas ele era homem como nós. Ele estava aqui como homem, como nós. Ele foi tentado em tudo, ele resistiu, ele aguentou, ele venceu o pecado. Continua. Nunca seremos tentados além das nossas forças. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Pastor, não estou aguentando, não estou suportando. Se veio até você a tentação, é porque você aguenta, é porque você suporta. Deus não vai deixar você passar por algo que você não possa suportar, uma situação que você não possa suportar. Ele não vai deixar. Aqui a Bíblia diz aqui, junto com a tentação, ali com aquela prova, com aquela batalha, ele também dá a porta de escape. Continua aqui no estudo. Jesus nos deixa as armas para vencer a tentação. Então vamos ver aqui algumas armas. Ele diz: 1. Vigilância e oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Veja, a vigilância e a oração, os dois trabalham juntos. Mas veja, qual que vem primeiro, a oração ou a vigilância? Então aqui ele fala, vigiai e o quê? Orar. Isso aqui falou muito ao meu coração. Às vezes nós oramos muito e vigiamos pouco. Então primeiro tem que vigiar. Você tem que estar atento. Às vezes a pessoa ela ora, ela é uma pessoa de oração, mas ela não vigia. Então antes da oração eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar alerta. Para quê? Para mim não cair em tentação. Muitas das vezes a gente tem que fugir da aparência do mal. Estava falando aqui. Às vezes tem crente que não foge da aparência do mal. Às vezes acaba caindo. Sabe o que é isso? Às vezes uma conversa paralela.
às vezes uma conversa fora do casamento, que eu falei hoje durante todos os cultos. Às vezes, sabe, é uma amizade que ela está tendo. Às vezes se encontrando com uma pessoa que às vezes não é o marido, não é a esposa dela. Ah, mas não tem problema, não tem problema, vai ter problema sim. A gente tem que fugir da aparência do mal. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes aquele crente fala assim, não pastor, eu estou bebendo ali, estava contando até um caso, acho que já contei aqui para vocês uma vez, mas antes aqui, a pessoa vai beber cerveja sem álcool. Para que beber cerveja sem álcool? Por que não bebe suco? Não é verdade? Não, para quê? Eu vou querer. Só o nome já me dá, sabe, um negócio ruim. Para quê? Eu me lembro de um caso, irmãos, que eu estava ainda eu era auxiliar, e eu estava passando, aí tinha uma obreira que ela estava arrumando uns negócios do pastor, né? Aí do nada eu só vejo ela falando com o outro assim, ô irmã, aonde que eu coloco a cerveja do pastor? Eu falei, quê? Cerveja do pastor, irmão, falou. Eu falei, irmã, que isso, irmã? Cerveja, cadê a cerveja do pastor? Até eu quis ver, né? Meu pastor, eu falei, meu pastor está bebendo. Aí quando eu olho, era aquelas águas tônicas da Antártica, né? Já viu? Aí eu falei, puxa, meu Deus do céu, obreira, minha irmã, se isso cai na boca dos irmãos, na igreja, misericórdia, e sai espalhando, acaba com a igreja, irmão. Irmã, lê isso aqui é água tônica. Vixe, é sério, irmão. Coisa séria. Aí dei outro exemplo, às vezes quando eu vou em restaurante, aí está lá, já cheguei em casa, de você chegar nesses restaurantes ali de bairro, local, aconteceu isso aqui não chegou a acontecer não, mas aconteceu comigo em São Paulo. Aí a gente estava comendo um lanche, aí daqui a pouco a pessoa me coloca aqueles copão grandes, sabe? Aí tinha um símbolo lá do coisa de cerveja, eu olhei assim, falei, misericórdia. Aí se eu coloco o refrigerante ali, um Guaraná, alguém tira uma foto, já era, acabou com o meu ministério. Eu falei, não, meu filho, tira esse negócio aqui, pode colocar de plástico. Não, pode colocar de plástico. Mas o que é isso? É um cuidado para fugir da aparência do mal, irmãos. Tem que fugir da aparência do mal. Já dei outro exemplo aqui, alguém aqui conhece a minha irmã mais nova? Vocês conhecem? Conhece a minha irmã mais nova? Ninguém conhece, né? Minha irmã, ela é morena. Ela veio aqui em 2017. Quando eu fui sair com ela no carro, eu não coloco ela no banco da frente. Mas por que, pastor, não coloco no banco da frente? Fugir da aparência do mal. Pastor, mas não tem problema nenhum, não tem problema porque eu estou falando para você aqui. Mas e se eu estiver na rua e algum irmão da igreja ver e falar, poxa, pastor, olha lá, o pastor, a esposa do pastor é loira e ele está com a morena do cabelo grandão. Quem que é aquela mulher? Rapaz, meu irmão, é bem assim. Mas isso aqui é alguns exemplos que eu estou dando que parece besteira. A pessoa fala, não é besteira. É numa dessa que às vezes surgem mentiras na igreja. O diabo, ele quer destruir a igreja, ele quer parar o crescimento da igreja. Sabe, ele está revoltado e a gente tem que vigiar. Às vezes aquela conversinha que a pessoa tem com uma outra pessoa que não é o marido dela, não é a esposa, que nem eu estava falando aqui. É no trabalho, é lá na escola, na faculdade. Sabe, aquele casal que ainda não se casou, mas às vezes a mãe ou o pai deixa dentro de casa os dois sozinhos. Está errado, irmãos. Não permite não, você sair da sua casa, deixar lá o seu filho ou sua filha lá com o namorado ou com a namorada, não pode fazer isso, irmão. Eles vão cair. Vão cair. Porque isso aqui é carne, então isso que é vigilância. Então não tem, a pessoa às vezes não vigia. A Bíblia diz que nós temos que nos abster da aparência do mal. Então tem coisas que às vezes não é pecado, mas vai se tornar pecado. Então é isso que é vigilância. Amizade, sabe, uma conversinha. Aquela pessoa que às vezes fica falando mal, às vezes até mesmo de um familiar seu indiretamente, ou fala mal às vezes até do seu ministério indiretamente, começa a falar mal e você começa a aceitar o ministério que uma vez foi uma bênção na sua vida. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falei aqui, falo para vocês, ninguém vai chegar para você falando mal do seu pastor ou da sua igreja de uma vez, mas ele vai ficar por trás, sabe, vai ficar ali, ali por detrás, ali plantando bem de mansinho, até que você aceita. Aí daqui a pouco sua igreja não presta, outra é a melhor.
Aonde você for abençoado, já não vale mais a outra é melhor, a outra fala, não é assim não, cuidado. Você está ouvindo quem não é para dar ouvidos. Então, peraí, eu não vou dar ouvidos a essa pessoa, não vou aceitar. Como essa semana eu estava conversando com um amigo, ele mandou uma mensagem para mim, eu falei, não, irmão, você está errado, você tem que orar. Mas você tem que orar, irmão. Eu não concordo com o que você está falando. Mas por quê, pastor? Porque ele está errado. Às vezes a pessoa não fala diretamente, mas às vezes indiretamente ela está falando mal. Indiretamente ela está plantando uma semente no seu coração, e daqui a pouco você está corrompido. Então, peraí, eu vou fugir. Aí às vezes tem amizades que você não tem que estar. Não vou estar com essas amizades. Amizade que fala palavrão, que xinga, que bebe, daqui a pouco você vai estar xingando, vai estar bebendo, vai estar mentindo, vai estar enganando. Não, mas pastor, não tem problema não. Peraí, a palavra está falando que as más conversações corrompem os bons costumes. Você quer saber mais do que a palavra? Às vezes tem pessoas que é assim, a palavra está vindo, mas ela, não, mas eu estou firme. Aí quando ela cai, fala, meu Deus, o que eu fiz? E quantas pessoas estão assim? Então veja, volta para o estudo aqui, ele diz assim, continuando. 2, jejum. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de modo algum, de alguma maneira, ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Então veja o Paulo, aqui outra arma aqui para você vencer a tentação, o jejum. Tem que jejuar. Ele mesmo falando, olha, eu subjugo o meu corpo, e eu reduzo o meu corpo ali à servidão. Por quê? Porque eu pregando para os outros, eu mesmo não venho de maneira alguma, sabe, ser reprovado. Às vezes a pessoa está pregando para os outros, mas ela está sendo reprovada. Ela quer corrigir os outros, mas ela está sendo reprovada. Às vezes está até no pecado. Então, o que ele está falando ali? Eu tenho que jejuar. Aqui não tem outra mas o pastor ele citou, eu achei interessante. O temor também. Nós poderíamos colocar aqui o temor a Deus. É uma outra arma para você vencer a tentação. Foi o que José fez. Ele temia Deus. Falou, não, eu vou pecar contra o meu Senhor? Não vou não. Quando a pessoa ela tem temor, ela não diz, não, eu sou da igreja. Não, eu sou de Jesus e eu não posso fazer isso. Eu sou de Jesus, não posso ser desonesto. Eu sou de Jesus e eu tenho que contar a verdade. Tem até o testemunho aqui de uma das nossas obreiras, que o carro dela foi roubado, irmão. Aí chegou lá, ela mesma contou. Falou que estavam induzindo ela a mentir. Ela falou, não vou mentir não. Eu vou contar toda a verdade. Eu posso perder o valor do meu carro, mas eu não vou perder minha salvação. Às vezes a pessoa vai lá e ela mente. Ela mente ali para conseguir algo, ela mente para fechar o negócio. Ela pode até conseguir fechar o negócio. Ela pode até conseguir ganhar algum dinheiro, mas depois as portas vão se fechar. Pode ter certeza disso, que quando as portas se fechar, as portas se abrem para todos. Todos não vai estar trabalhando, ganhando. E ela não vai ter nada. Ela fala, mas por que só para mim? Se Deus fechar as portas, já era. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, continuando. 3. Evitar a desculpa de que a carne é fraca. Muitas das vezes é isso. Não, eu caí porque a carne é fraca. Olha lá. Pois o espírito está pronto. E é isto que importa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, cuidado com essas desculpas. Tem gente que, mas eu caí porque a carne é fraca. Sim, mas o espírito está pronto. Então, eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que ter uma vida de oração. Às vezes, como eu disse, às vezes separar um dia para você jejuar, não precisa jejuar 24 horas. Às vezes você jejua ali umas 2, 3 horas no dia, separa um tempinho para você orar por você, orar pela sua vida, orar pela igreja. Tem tanta coisa para a gente orar. Importante você separar um tempinho para você jejuar, mas a pessoa não jejua. Vamos lá. 4. Distância. Davi venceu o gigante Golias, que aqui pode simbolizar a carne ou a tentação muito grande, uma tentação muito grande. Então pega esse entendimento aqui, ó. Então o que acontece? O pastor pega aqui, ele fala do gigante. Nesse caso, o gigante, ele representava, vamos dizer, uma tentação muito grande. Mantendo-se longe, distante, não se aproximou demais, ao ponto de o inimigo agarrá-lo,
mas com uma funda à distância derrubou e matou o gigante. Fique longe do que lhe atrai, irmão. Você tem que ficar longe daquilo que lhe atrai, daquilo que está te afastando de Deus, está te distanciando de Deus. Então veja, o Davi, ele manteve distância, ele não deixou o gigante chegar próximo dele para agarrar ele. Então eu vou manter distância de tudo aquilo que me atrai. Se algo está me atraindo, poxa, eu vou me distanciar, eu vou ficar distante. Continua, o próprio José fugiu ao ser tentado pela mulher de Potifar. Então veja, quando a mulher tentou agarrar ele, o que ele fez? Ele fugiu, ele correu. Continua, não brinque com o pecado, irmão. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Provérbios capítulo 14, versículo de número 9. Então, às vezes está lá, os loucos zombam. Já vi pessoas assim, zombando do pecado. Como assim, pastor, zomba? Às vezes é a mesma coisa. Um homem, às vezes, ali ficando com uma mulher casada. Essa pessoa é louca. Imagine se o marido descobre. É capaz de matar os dois, mano. Dependendo da situação, os dois morrem. E às vezes a pessoa está brincando com o pecado, às vezes está sorrindo. Já vi casos assim. A pessoa sorrindo, fala, ó, fulano está ficando com a mulher casada, ainda sai falando ainda. É louco, perdeu o juízo. Está lá, Sansão brincou de ser amarrado com as cordas. Juízes, capítulo 16, versículo de número 10. Então veja, não posso brincar com fogo. Aí tem aquele ditado, né? Que quem brinca com fogo, o quê? Se queima, irmão. Não vou brincar com fogo. Não brinque com fogo. Sansão estava ali, brincando de ser amarrado com Dalila. Vai lá, ela amarrava ele estourava. Mas teve uma hora que a casa dele caiu. Ela descobriu onde estava o poder dele. Aí o que aconteceu? Ele se tornou escravo, palhaço dos filisteus. Perdeu os olhos dele, a visão, porque o diabo quer tirar a nossa visão. E é triste quantas pessoas às vezes estão ficando cegas, irmão. Quantos estão caindo em pecado, às vezes em sujeira, caindo nas práticas erradas, voltando a fazer o que não era para fazer, e daqui a pouco o diabo vai estar lá, que nem os filisteus, dando risada de Sansão. É o que o inimigo quer, dar risada de você. Ele quer dar risada de nós aqui. Então por isso nós temos que vigiar, não brinque com fogo. Olha o que diz Isaías 50:11. Aqui não estava no seu estudo, mas coloca para mim Isaías capítulo 50, versículo 11, na linguagem NVT. Eles já colocaram aqui. Diz assim, ó: mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Olha lá. Em breve cairão em grande tormento. Poxa, Jesus está voltando, irmãos. Só uma pessoa sem juízo não percebe que Jesus está voltando. Você vê aí, o missionário estava falando, né, também, está aí na internet, vocês estão vendo as guerras aí? Você vê ali Israel cercado. Isso é bíblico. Se você ver, está na Bíblia essas guerras. Então você vê que situação, e às vezes a pessoa não acorda, terremotos, guerras, rumores de guerras, e assim vai, tudo isso está escrito, mas as pessoas não despertam, está brincando com fogo, está brincando com pecado, não tomou uma decisão de servir a Deus verdadeiramente, às vezes vive no pecado, no erro, perdeu o temor. Aí o que ele está falando? Em breve cairão em grande tormenta. Quando a palavra vem, a palavra dela está nos dando oportunidade. Isso é interessante. Hoje, depois que eu preguei essa palavra, algumas pessoas me procuraram para se acertar com Jesus. Pastor, estou precisando me acertar. Veio chorando. Deus está dando oportunidade para essas pessoas. Olha o que diz aqui, volta para o nosso estudo aqui, ó. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem coisas que nós somos mortos por vício, mortos por pecado, para prostituição, mortos aí para essas práticas aí de carnaval, mortos para essas festas aqui de São João, né, que está agora aí, sabe, esses negócios. Não, pastor, não, a gente não mexe com essas coisas, de jeito nenhum. Eu sou morto para isso. Então
Para isso aqui já era. Continua, vamos aqui para finalizar. Ele diz assim, 5. A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Jesus cita as Escrituras para combater o diabo. E ele, porém, respondeu e disse, está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 4, parte A. Não vou ler tudo lá, para a gente não demorar aqui na nossa mensagem, mas você já conhece. Quem não conhece, depois você leia lá. Jesus foi tentado várias vezes, mas ele venceu o diabo com o quê? Com a palavra, declarando, está escrito. Olha a importância de você estar na igreja, a importância de você ler a Bíblia, a importância de você conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para você não errar, para você não falhar, para você não perder a batalha. E como é que Jesus venceu o diabo às vezes que ele foi tentado? Está escrito e está escrito. Diga glória a Deus. Ele declarou a palavra. Continua aqui. Conclusão. Está sendo tentado? Peça ajuda. Seu pastor, seu líder, um irmão de sua inteira confiança podem ser instrumentos de Deus para lhe ajudar o quê? A vencer. Então veja, peraí, eu vou procurar alguém de confiança. Alguém que não vai espalhar, sabe, aqui a minha vida, falar sobre a minha. Você gostaria que eu falasse da sua vida aqui no altar? De jeito nenhum, não é verdade? Então não vou falar da vida de ninguém. Às vezes eu conto algum testemunho ou alguma situação que eu já passei, mas às vezes em outra igreja, não cito o nome, casos que às vezes servem de exemplo, mas você nunca vai saber quem é. Eu não tenho que expor a vida de ninguém aqui. Mas às vezes tem pessoas, irmão, que ela está procurando saber da sua vida para quê? Para expor, não é para orar por você. Então você tem que tomar cuidado com quem você se abre. Mas, pastor, estou passando por uma luta, não estou conseguindo vencer. Então procura ali o seu líder. Às vezes é importante você procurar o seu pastor. Às vezes pedir ajuda, como alguns casos que aconteceu hoje. A pessoa ouviu uma palavra ontem, veio essa mesma mensagem hoje, e ela falou, pastor, estou precisando de ajuda. E aí eu consegui ajudar eles ali, dar um direcionamento para eles. Continuando. No primeiro texto apresentado, diz que Deus tem o poder, o reino e a glória. Deus tem poder para nos livrar. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Quem são os injustos, pastor? Aqueles que não obedecem a palavra. Esses vão ser separados para o dia do juízo, para o castigo eterno. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Amém? Então fica com essa lição aqui, que é a nossa lição de número 8. Semana que vem nós vamos finalizar, que fala sobre a tentação. Então você entendeu, pastor, como é que eu venço a tentação e viu a diferença entre provação e tentação. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Você que está em casa, fique à vontade. Nós vamos orar agora. Coloque sua mão no seu coração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em Tua presença, Pai, para Te buscar. Para buscar a Tua face, a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder. Mais uma vez, ouvimos a Tua voz. Ouvimos, meu Deus, aqui a Tua palavra. E a mensagem é: não nos deixe cair em tentação, Pai. Livra-nos, ó Pai, do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre, Senhor. Nós entendemos que a aprovação, meu Deus, ela nada mais é do que uma prova, uma avaliação, um teste, uma situação que o Senhor nos permite passar para provar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. A tentação são laços, são concupiscências, são desejos, a qual o inimigo ele vai nos tentar
seja com comida, com posição, com dinheiro, ou até mesmo com atração sexual, ou outros, Senhor. Nos livra, Pai, nos guarda, Jesus, nos proteja, Senhor, nos ajude, Senhor Jesus, a ser vigilante, Pai, a mantermos, meu Deus, a vigilância, porque o inimigo, ele vem como anjo de luz para tentar nos afastar, para tentar nos distanciar do Senhor. Diga para ele: nada vai me distanciar do Senhor, Pai. Ajude-nos a ter uma vida de oração, Pai. O Senhor chega para os teus discípulos e diz: não pode velar comigo nenhuma hora sequer. O Senhor voltou ali para eles e diz: ore, mas logo em seguida o Senhor diz: olha, agora já não dá mais para orar, agora já foi feito, eu já fui entregue agora. Não espere a tentação vir para você orar, não espere, sabe, a situação ali, os levantes do inimigo vir para você orar. Ore, jejue, coloque sua casa em ordem, tema a Deus verdadeiramente. Nos ajude, Senhor, a temer o Senhor, a fugir, meu Deus, da aparência do mal. São conversas paralelas, Senhor, meu Deus, são conversas, meu Deus, que desagradam ali o Senhor. Oh, Jesus, olha para a tua igreja, olha para o teu povo. Nos ajude, meu Deus, a manter distância daquilo que nos atrai, Jesus. Nos ajude a fugir, não adianta, não podemos brincar, meu Deus, com o pecado. Não nos deixe, Senhor. Oh, meu Deus, quantos estão brincando com fogo, Pai. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Sem tua graça, o que seria de mim? Declare, Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti.
declara então: ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, viver é transformado. Deixa eu orar por você agora. Deixa o pastor orar pela sua vida. Eu quero orar agora e apresentar a sua vida agora, nesse momento. O apóstolo Paulo, ele dizia, que era uma luta, a luta da carne contra o espírito. Ele dizia: olha, o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O que eu quero fazer, sabe, eu não faço. Ô Jesus, ajude o teu povo. Ajude, Jesus. Muitas das vezes aquilo que nós queremos fazer não fazemos, o que não queremos fazer acabamos fazendo, Pai. Foi isso que o apóstolo ele declarou. Sabemos que é uma luta da carne. A carne, ela quer ficar em casa, ela quer descansar. O espírito, ele vai querer vir à igreja, vai querer orar, vai querer ler a Bíblia. Nós temos que ver quem é que está vencendo na nossa vida, a carne ou o espírito. É hora de você se levantar. É hora de você dar lugar ao espírito e fazer as coisas que o espírito ele está falando com você. É aquilo que Deus fala no profundo do seu coração. Quando Deus te chama para você vir à igreja, você fala: não, hoje eu estou cansado. E aí você não vem. Naquele dia a carne venceu. A carne vence quando você está decidido a ler a Bíblia e você não lê. Quando você está decidido a orar e você acaba não orando, acaba dormindo. Não deixe a carne vencer, Jesus. Não, Senhor. Dê forças para esse meu irmão. Dê forças para essa minha irmã, Pai. Não deixe ele cair em tentação. Livra, meu Deus, a tua igreja de todo e qualquer mal, Pai. Vai livrando, Senhor. Vai fortalecendo este meu irmão, essa minha irmã. Liberta, Senhor. Vem libertando a igreja. Vem, meu Deus, purificando. Vem, meu Deus, santificando, Senhor. Vem fortalecendo essa igreja. Que essa igreja seja uma igreja vigilante. Uma igreja sempre alerta. Uma igreja de oração. Uma igreja que jejua, que se consagra. Uma igreja que teme ao Senhor, que respeita a tua palavra, que respeita, meu Deus, as direções do Senhor, que se distancia de todo mal, de tudo que atrai ela. Nos ajude a tua igreja. Ajude, Senhor, o teu povo, Senhor. Vem fortalecendo este meu irmão, Espírito Santo. Vem enchendo ele com tua presença, Pai, com tua unção, com teu poder, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, que um desejo ardente, meu Deus, surge agora no coração desse meu irmão. O desejo de orar, o desejo de te buscar, o desejo de buscar as coisas do alto, Senhor. Que esta igreja cresça cada dia mais espiritualmente, assim como eu quero crescer junto com eles, Senhor, espiritualmente. Queremos, Senhor, chegar em lugares mais altos, Senhor, buscando a tua face, buscando, Jesus, a tua glória. Livra, meu Deus,
Deus, a tua igreja, livra, meu Deus, o teu povo, Pai, em nome de Jesus.